bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 61, continuando o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora. Hoje, parte 7. Essa é uma mesa, né, de um podcast cristão. Nós somos cristãos antes de tudo, mas além de sermos cristãos, nós costumamos apresentar nossa formação por causa dos temas que nós apresentamos, né? Nós acreditamos que são temas que devem ser tratados com um certo preparo, evitando um olhar mais ingênuo, e respeitando a complexidade dos temas e a relevância deles. Então, para fazer isso, eu me apresento, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, sou doutor em psicologia pela UNB e eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, professor de História e Epistemologia da Psicologia especificamente, né, da PUC de Goiás há mais de 30 anos. Ele é doutor em Psicologia pela UNB, tem uma formação em Teoria Social e uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é teólogo e sociólogo, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é doutor em teologia, em hermenêutica bíblica, pela EST de São Leopoldo do Sul. Isso é uma parte da formação do professor Anderson, né? Acho que cabe destacar pelo o tema que está sendo tratado, eu venho fazendo isso, a experiência em aconselhamento. O professor Anderson tem uma longa experiência em aconselhamento, inclusive aconselhamento de casais, e o professor Cláudio também é uma pessoa com uma experiência vasta em aconselhamento. Eu sou um aprendiz deles nessa tarefa de aconselhar, e pretendo também, daqui a um tempo, dizer que eu tenho 30 anos de experiência, né? Em aconselhamento também. Bem, retomando rapidamente os dois últimos episódios, né, o que foi tratado, o professor Anderson ele enfatizou algumas questões. Né? A gente está dizendo, olha, o modelo monogâmico ele sofreu distorções ao longo de séculos. Então, o modelo vigente de monogamia que está aí hoje, ele é um modelo falido, né, por causa dessas distorções. Então, a gente tem um problema sério, porque você tem um modelo de monogamia, o modelo que está na base do casamento, que está aí, o modelo vigente, dentro de um mundo em processo de destradicionalização. Eu lembro do professor Anderson falar no nosso último episódio, né? Então, o problema é que a gente tem um modelo falido e a gente também não pode contar mais com a tradição. Né? Então, é um cenário muito complicado. Mas, para reiterar o que também foi dito no último episódio, é bom deixar muito claro que a gente não está aqui para criticar e condenar a monogamia para propor uma superação da monogamia. Né? A gente está querendo fazer um diagnóstico do problema para propor uma monogamia que funcione, né? Uma monogamia que seja saudável para se desenvolver um casamento saudável. O modelo doente, o casamento doente. Ele não tem chance dele ser saudável. Uma monogamia saudável é o que dá chance para os casais construírem um casamento saudável. Né? Essa é a ideia. Então, continuando nessa tarefa de tratar, já muitos episódios, eu convido vocês para voltarem nos episódios anteriores, são duas sequências, né? A gente já está na segunda sequência tratando da monogamia, e se você entende que esse é um problema real, que esse é um problema que faz parte do nosso cotidiano, se os casais estão em crise, e consequentemente as famílias também estão em crise, porque o casamento é a base da família, então, e se esse tema está sendo tratado com a seriedade e atenção que ele precisa ser tratado, que é a nossa proposta aqui, eu te peço para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, né, o máximo de pessoas possível. Você faz isso curtindo e compartilhando. Compartilhar é a melhor forma, depois de curtir, né, de fazer esse conteúdo chegar e ser recomendado automaticamente pelas plataformas. Né? Então, vamos começar? Como se trata de um tema que aborda um modelo de relação que requer renúncia da parte tanto dele quanto dela, tanto da esposa quanto do marido, e é um modelo que, na sua própria Constituição, eh, expressa algumas
deficiências operacionais congênitas, né? Portanto, é do casamento, é próprio do casamento o desenvolver, o desenvolvimento de uma cultura da intolerância. Essa unidade, ela sempre é uma unidade que pressupõe conflito de perspectivas, seja na forma como se compreende a relação, na forma como se compreende a religião, na forma como se compreende a vida familiar, na forma como se compreende a criação dos filhos, na forma como se compreende a vida no mundo. Então, existe um potencial conflitivo que é constitutivo, faz parte, é congênito da estrutura, da natureza, da instituição. Então, se isso é uma base a partir da qual nós queremos desenvolver então uma reflexão a partir disso, é quase que inevitável que do conflito nasça ressentimentos, do conflito nasça problemas de desencaixe afetivo, problemas da ordem de ofensas, injúrias e etc. Quer dizer, entre os casais, sobretudo aqueles que têm uma caminhada mais antiga, é natural, às vezes, uma palavra que foi mal colocada no passado e que ficou quietinha lá, não se conversou sobre aquilo, mas se produziu aquela palavrinha, aquela interpretação, aquela insinuação, produziu uma dor que ficou na memória. E a memória com dor era chamada de ressentimento pelo Nietzsche. Então, considerando o tema e, sobretudo, o espaço desse tema na relação, as implicações disso na formação de um clima que seja propenso para melhor exploração da sexualidade entre esposas e maridos. Então, o professor Cláudio, eu sugeri a ele que trouxesse uma reflexão sobre o conceito, sobre o tema de ressentimento, na perspectiva do Freud, né? Estritamente na perspectiva do Freud, porque ele já vem sempre trazendo temas, sempre vem trazendo reflexões sobre temas, e a gente tem considerado o Freud um bom interlocutor para o nosso podcast. Então, nós não nos inspiramos no Freud, mas a gente gosta de ter uma referência de um interlocutor que seja culturalmente conhecido, né? E todo mundo provavelmente que nos ouve e nos vê sabe quem é essa figura, né? O Freud, o pai da psicanálise. Então, o professor Cláudio ele vai fazer uma propedêutica, trazendo uma noção sobre o conceito a partir da compreensão do Freud. Tá? Então, a palavra está com o professor Cláudio Ivan. Sim, o tema do ressentimento ele aparece em toda a obra do Freud, não é? O professor Anderson relacionou renúncia e ressentimento, exigência de renúncia nas nossas interações sociais, à medida que a gente se encaixa nas instituições, o casamento é uma, né? Então, o tema da relação entre renúncia e ressentimento está em Freud, e eu vou chamar aqui um texto em que isso aparece de forma muito significativa, que é o Mal-Estar na Civilização. Ali, o Freud relaciona a civilização com
exatamente esse problema do ressentimento. Por quê? Porque ele entende que o que a civilização impõe ao indivíduo, o que ela exige dele é a renúncia instintual, é a renúncia à sua satisfação instintual. E à medida que essa renúncia é imposta, não é? Existe uma reação de raiva, de rebeldia do indivíduo contra essa própria civilização. Eh, Freud está falando sobretudo da privação, da frustração da liberdade instintual, da liberdade para o prazer, não é? Então, o que é a civilização para Freud? A civilização, ela priva o indivíduo da liberdade instintual, e isso provoca nele um mal-estar, uma rebeldia, uma hostilidade à civilização. E o Freud, inclusive, considerou isso um problema muito grave no que diz respeito a essa relação do indivíduo com a cultura, com a civilização, não é? A civilização também não é só objeto da raiva, da hostilidade do indivíduo, ela também se torna objeto do amor dele, porque ela também produz muitas gratificações, não é? Freud fala da arte, da cultura, não é? Então, a civilização produz gratificações. Portanto, é uma relação do indivíduo com a civilização que Freud chama de ambivalente. Nela existe amor e ódio, não é? Mas essa ideia do ressentimento, essa ideia de uma revolta contra aquele que impõe, não é, o veto à liberdade instintual, ela aparece também em outro texto do Freud, o Totem e Tabu, não é? E ali a figura do pai aparece. Lá tem toda uma teoria da vida do ser humano nas hordas primitivas, mas não vem ao caso aqui. O fato é que a figura do pai aparece, né? E o pai se torna, então, desde os primórdios da civilização, segundo Freud, uma figura ambivalente. Ao mesmo tempo que ele é amado, porque ele representa ou representava na sociedade do Freud a força, o poder, não é? A proteção, por isso ele é admirado, ele é o modelo de força, mas ao mesmo tempo ele é odiado porque ele priva o indivíduo da sua liberdade instintual. Especificamente, isso aparece na concepção de Freud sobre o complexo de Édipo, não é? Ali o Freud entende que ele descobriu um fenômeno que ele achava ser universal, não é? Estava presente em todas as culturas, caracterizado por uma tríade da relação. Vou considerar aqui o caso do menino, porque é mais fácil, né, do que o caso da menina, mas uma tríade que se complexifica nas suas interações, não é? Como Freud defende a tese de uma sexualidade infantil, ele diz que existe por parte do menino um encanto, um desejo, não é? Evidente que isso não é da mesma natureza que o adulto, não é? Mas sim há um investimento libidinal da criança, do menino, na figura da mãe. A mãe que tocou, que cuidou desde a infância, deu o seio, não é? E toda aquela experiência do prazer que Freud entende no autoerotismo da infância acaba levando à formação de um investimento objetal, não é? Que acaba, no complexo de Édipo, colocando a mãe como objeto de desejo do menino. Veja bem, mas esse desejo do menino pela mãe, ele tem um caráter que é absolutamente inaceitável para a civilização.
A civilização precisa da renúncia instintual para que a ordem social se implante, não é? Por isso, desde a infância, então, o pai assume a função de ser o representante de uma cultura de repressão. Ele castra a liberdade instintual da criança, não é? Ele representa a ameaça de uma figura de poder que pode castrar, não é? Havia ameaça de castração, ó, para de ficar mostrando o pipiu para a mamãe, porque senão o papai vai lá e corta, não é? Então havia o pai representava uma figura repressora, de uma cultura de repressão, uma cultura moral severa, não é? Especialmente em relação à sexualidade. E é daí, então, que nasce a tese do Freud de que nossa vida começa com uma situação ambivalente, um ressentimento muito grande em relação àquele que nos priva da experiência do prazer, não é? Isso porque na antropologia freudiana, concepção do Freud acerca do ser humano, não é? Nós temos um dos três eus, do id, do ego e do superego. O id é aquele que é inato, não é? Ele representa um passado, ele representa uma pré-moralidade do ser humano, ele representa uma forma de operação e uma racionalidade pré-moral, que quer sempre a satisfação. Só que essa racionalidade pré-moral encontra agora uma nova realidade que é uma construção da civilização, não é? A moral que exige a restrição, a renúncia à liberdade instintual. E isso provoca um intenso ressentimento, não é? Freud chega a dizer que a fonte mais poderosa da hostilidade do indivíduo contra a civilização são as normas sociais, as normas que regulam, limitam os nossos espaços e o espaço dos outros, né? Na nossa civilização. Então, a instituição do casamento é uma instituição, a instituição do casamento é uma instituição na qual operam essas normas, a exigência de renúncia, não é? E certamente essa é uma poderosa fonte de ressentimento e nós queremos entender por que esse tema do ressentimento ele é tão importante para a instituição do casamento, para a relação marido e mulher, não é? E, sem dúvida nenhuma, Freud foi alguém que pintou o ser humano como bastante intolerante, não é? À exigência de renúncia à satisfação, renúncia ao prazer. Acho que num primeiro momento é isso aí. Eu me lembro que a gente não chegou a tocar propriamente no tema o paradoxo da monogamia, compreendido como unidade substancial, aquele conceito de subsistema casamento como subsistema autopoético. A gente precisa clarear um pouco mais. Obrigado. Obrigado. A gente precisa clarear um pouco mais, porque nós estamos falando de uma constituição não natural, mas uma constituição imposta por um princípio civilizador. A civilização, ela estabelece princípios de organização. Esses princípios são orientados por normas. Essas normas, algumas são flexíveis e outras não. Por exemplo, existe a possibilidade dos casais se divergirem, mas eles devem viver em paz. A divergência não é um pecado, é uma possibilidade. Então,
a norma da tolerância é uma norma que eu diria que ela não é tão austera. Obviamente que nem sempre os casais vão conseguir alcançar um grau de tolerância eh, que torne mais, eu diria, pacificadora eh, a relação entre eles. Então, via de regra, os casais eles respondem aos atritos que acontecem na relação de duas formas: ou com indiferença ou com hostilidade. Quando é com indiferença, isso causa problema porque, via de regra, o tema nunca é falado novamente, nunca é retrabalhado, nunca é repensado pelo casal. E isso vai produzindo a construção de um comportamento que vai sempre se repetir e que vai produzir aquela sensação de incompatibilidade entre os casais, que em algum momento vai produzir a necessidade de se propor da parte de um deles a ruptura, a separação. E, portanto, aquilo que não se quer em termos de ideal. É quando se casa, se pergunta para o casal, vocês pensam na possibilidade do divórcio? Eles não. O casamento é para sempre. Então, todo casal, quando está lá na igreja se casando, eles estão entendendo que aquilo tem que funcionar. E não tem prazo, não tem data de validade para isso. No entanto, à medida que o casamento vai se processando no percurso da própria vida e os elementos polares vão se apresentando na relação, criando uma certa incompatibilidade que vai gerar ressentimento, ou ora no marido, ora na esposa, isso acaba afetando a qualidade moral da relação. Quando eu falo qualidade moral da relação, eu estou falando a qualidade afetiva. E quando a qualidade afetiva é afetada, com ela é afetado também o interesse erótico, o desejo, o capital libidinoso. Quer dizer, o ressentimento ele afeta não só a qualidade moral da relação, como também afeta o que deveria ser estável, mas não é estável, é instável, que é o capital libidinoso. A menos que a esposa tenha uma taxa de testosterona muito alta para pensar em sexo o tempo todo e, portanto, pode ser que em algum grau ela não seja afetada, ou o marido tenha uma taxa de testosterona também muito alta, e, portanto, ele não é afetado com as brigas, com as intrigas, com aquilo que é produzido como dor na memória de uma conversa que não foi concluída da forma como se devia, ou de uma opinião que se emitiu acerca de uma amiga da esposa que não ficou muito bem colocado, ou de um amigo do esposo também que houve um desencontro. O ressentimento, ele praticamente, ele é sempre a reação, ele é um efeito reativo de alguma discórdia em potencial que aparece e que deixa o ressentimento como uma forma de efeito colateral, né? Então nós temos o ressentimento como mais ou menos um termômetro da qualidade moral da relação. Se ele está presente de forma muito intensa, é porque a relação ela está se processando para uma direção que em algum momento vai
significar um alerta de autodestruição. A relação vai se autodestruir se isso não for levado a sério. Eu conheço, já lidei com vários casais que assuntos complicados, assuntos sérios, foram travados entre o esposo e sua mulher, entre o marido e sua esposa. Na verdade, houve ofensas, houve insinuações sérias, mas qual foi a lógica política de reação àquele sintoma de mal-estar que nasce sempre quando o casal está vivendo uma experiência como essa? Abafar. Sempre o que eu tive a notícia de que ou ele ou ela abafou o assunto, achou melhor não tratar aquilo. Mas foi levando, foi levando. O tema que era para ser resolvido na próxima semana passou para o mês que vem, passou para o ano que vem. E nessa história toda já tem 10, 15, 20 anos que o tema não foi abordado. Portanto, o ressentimento está lá nela, está lá nele. E esse ressentimento é a memória de dor que ele tem em relação a uma provocação, afirmação que ela fez acerca dele, ou o contrário também. Alguém pode me perguntar, mas qual é a relação entre o ressentimento e a sexualidade? A relação é sutil, porque o ressentimento é a memória silenciosa de um dano recebido. Você não fica o tempo todo alardeando a gramática do seu ressentimento, mas ele está lá, presente, de forma silenciosa. Uma hora, ele vai aparecer como linguagem de vingança, portanto, eu vou incorporar outros personagens no meu imaginário como uma resposta a esse ressentimento que está presente, quer devorar, mas ele faz isso de forma sofisticada. Ele usa a linguagem da civilização, a linguagem de uma falsa conciliação, um falso perdão, mas vai acumulando. O ressentimento é uma carga explosiva, na expressão do Nietzsche, é uma carga explosiva. Por quê? Porque ele é cumulativo. Ele é cumulativo. E eu penso que esse é um drama para muitos casais. Por que é um drama para muitos casais? Porque há sempre uma parte mais covarde na relação. Sempre existe alguém que é mais covarde na relação, ou que prefere evitar que se fale à luz da verdade para se tentar resolver um problema que se tornou estrutural da relação, se tornou autodestrutivo, mas de forma muito sutil e até mesmo se tornou emblemático. A relação, ela tem aparência de alguma coisa feia, por quê? Porque quando o casal está em ato de socialização, em circunstância de socialização, via de regra é fácil você identificar o marido ressentido e a esposa ressentida. É muito fácil. É aquele que acusa mais. Sempre o que acusa mais, via de regra, eu vou querer que você aumenta mais o meu cafezinho aqui, ó. Bota um pouquinho mais aqui, quentinho. Um pouquinho frio isso aí. Obrigado. Então, aquele que insinua, que faz acusações, sempre que se está em situações, circunstâncias de abertura, de socialização, é aquele que guarda mal o capital do ressentimento. Então, a gente se reúne entre amigos. Vou te dar uma dica para você que está me vendo, você que é casado. Observa aqueles que fazem acusação. As esposas
se elas fazem mais acusação, porque elas detêm um capital maior do ressentimento. Mas isso aparece na mesa, porque na relação do cotidiano, a gente consegue disfarçar essas coisas, a gente consegue levar a vida nas coxas, mas consegue. Mas isso vai atrapalhar a qualidade da relação sexual de curto, médio e longo prazo. De curto, porque o ressentimento vai atrapalhar a performance dele e dela. Ele pode planejar uma ação de menor performance na cama, como uma forma de recompensa à forma como ela se dirigiu a ele e produziu o ressentimento. Veja bem, existe uma relação. Se você tem ressentimento, você racionaliza, você, com, você mede a quantidade de afeto, de desejo que você vai liberar no ato sexual, na circunstância em que o sexo está acontecendo. O senhor está falando disso, do reflexo do ressentimento no ato sexual. Isso foi tema de uma canção da música sertaneja muito famosa, que é De Igual para Igual, não é? Tem um momento ali que ele, ressentido, ele diz: aprendi fazer amor para te ferir sem sentir nada. Então é uma ação planejada ali, na cama, não é? Mas que nasce do ressentimento. Colocação do professor Claudivan. Precisa lapidar essa colocação. E é isso aí que acontece, essa é a prática. Por isso que alguém não entende por que o meu momento de sexo ele não é pleno, ele não consegue ser pleno. Por quê? O que é que tem? O aspecto não é mais o biológico, porque o cara está bem de testosterona e ela está bem de testosterona também. Então, esse não é o problema. O problema. Obrigado, meu amigo. É de ordem psicológica. Existe muitos maridos que não estão interessados, é planejado isso. Isso está em relação a um ressentimento que não foi curado. Quando o senhor diz que é planejado, apesar da gente ter falado do Freud, né, que trabalha dessas coisas como algo inconsciente, eu estou pensando na teoria do sistema de estruturação de crença, né? Essa experiência vivida, ela não é só entendida friamente, ela é sentida. E esse sentimento e as emoções envolvidas, elas ficam gravadas na memória de uma crença, que vai participar, né, do funcionamento cotidiano e da interpretação das situações que estão presentes o tempo todo. Então, se é uma coisa racional, envolve também planejamento, né? Planejamento tem a ver com logicidade. Quando a gente fala de lógica de interação, nós estamos falando de uma forma de operar que segue um foco, uma luz de pensamentos que vão sendo associados de forma organizada, a gente chama isso de raciocínio, para atingir um determinado fim. Por isso que o Weber chama ação social. Quando a ação é ação com fim, com finalidade. Não existe uma ação sem finalidade. Então, se a ação tem uma finalidade, a lógica de interação ela remete a uma finalidade de uma ação empreendida num processo de interação. Essa é a engenharia. Quer dizer, se o esposo vai com menos intensidade para a cama, pode ser que ele está dando uma resposta a uma forma, a uma atitude que gerou ressentimento nele, provocado pela sua esposa em uma reunião. Talvez ele se sentiu exposto demais. Talvez ela se sentiu exposta demais. Não houve uma conversa, não vamos conversar sobre isso, isso é complicado, é um tema que a gente sempre quando toca produz uma euforia negativa. Então, essas coisas
a gente pensa, bem, essas coisas não se resolvem. Dentro da engenharia do afeto que se constrói no matrimônio, essas coisas não podem ser colocadas de lado, porque isso vai afetando a saúde orgânica do afeto dele por ela e dela por ele. Isso vai também afetar, de médio e longo prazo, a qualidade do sexo que vai ficar em uma sequência, em ação, em queda livre. Vai perder a qualidade até chegar ao ponto de que o homem vai estar com quase 1000 de testosterona, mas não vai procurar esposa para a relação. E quando procurar, talvez não vai ser a esposa, mas a amante. Ou seja, esse é um drama que eu acho que quem está me ouvindo, os casais, esposa, marido, está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando algo que seja complicado demais de ser compreendido. Não. O desafeto ele é produzido por essa, eu diria, a presença desse componente que nasce de um conflito que acontece no processo de construção da relação no casamento, portanto, existe uma cronicidade nisso, existe uma progressividade nisso. Isso não é uma coisa que acontece de uma conversa, que gerou um atrito, que gerou um ressentimento, não. Isso é cultura, isso é hábito. Daqui a pouco a esposa desenvolve o hábito de agredir sempre o marido e não percebe. Por quê? Porque ele nunca chamou ela para uma conversa, para trabalhar o tema que produziu o ressentimento. Mas conversar de forma séria, como duas pessoas adultas. Aliás, esse é um outro tema muito interessante que a gente precisa conversar sobre ele. A maturidade na relação do casal. Porque o problema é que, via de regra, se pensa é que quando o ressentimento se torna uma ferida, uma espécie de célula cancerígena, portanto é uma coisa bem difícil de se curar. Então, esse ressentimento tende a produzir uma lógica de interação baseada sempre no suposto da infantilidade, do infantilismo. Os casais, via de regra, eles, um com o outro, eles não conseguem conversar em alto nível de maturidade sobre determinados temas. Porque sempre, de alguma forma, vai afetar ele ou vai afetar ela. Vai afetar a biografia dele ou vai afetar a biografia dela. Seja no antes do casamento, seja no período a partir do casamento. Então, nós temos muitos problemas a ser trabalhado no casamento, mas quando a gente não trabalha e deixa isso ir correndo solto, vai para um tempo indeterminado. Quando é que nós vamos falar sobre isso? Sobre esse tema? Quando a gente estiver velho. Quando a gente chegar à fase da velhice, aí a gente conversa. Por quê? Porque aí você não vai me deixar caso eu resolva falar ou me exceder. Então, isso tudo compromete a sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é, é, é uma, é, uma, é um componente da relação que, se não for devidamente preservada, cultivada, vai perdendo a qualidade erótica, vai perdendo a qualidade libidinal, ou seja, daqui a pouco o marido está fazendo sexo com a mulher, mas sem querer fazer o sexo. Ele está à base no automático. Talvez ele esteja no automático. Ele está fazendo sexo, mas não está fazendo sexo com desejo. Ele não está apreciando eroticamente aquele momento que
deveria ser o momento em que se deveria buscar ele e ela a plenificação do prazer na atividade sexual. Então, eu estou dizendo isso aqui porque eu quero que quem nos ouve comece a pensar um pouco mais esse tema do ressentimento. Por que ele é importante? Porque sempre no culto, numa celebração de casamento, pastor, o padre, para preconizar o conceito de unidade substancial, serão os dois uma só carne. Ele nem sempre explica isso na prática, ou explica isso de forma mais clara, porque essa unidade substancial ela contém um paradoxo. Ao mesmo tempo que o casamento trabalha com esse ideal de unidade, mas é a unidade em que se deve ser respeitado a individualidade. Não é a unidade que tem que se quebrar as características de cada um. O marido deve abandonar suas características e a esposa deve abandonar suas características. Bem, se ele abandona as características dele, que são as características mais, eu diria, emblemáticas da sua própria identidade ontológica, e ela dela, então nós temos um problema aí. Por quê? Porque são duas pessoas que vão se descaracterizar para formar uma terceira, que vai ser a soma de duas pessoas que se descaracterizaram do ponto de vista da sua individualidade. Isso é sério. Eu não posso me tornar uma pessoa desconhecida de mim mesmo para manter uma unidade em nome de um ideal de paz que é muito mais utópico do que real. Muito mais utópico do que real. Porque a paz na relação se constrói com maturidade, com conversas de gente grande, mas via de regra, marido e mulher discutem como dois moleques. Essa é a verdade. Eles convivem com. Via de regra, eles são capazes de viajar de uma cidade a outra sem conversar, sem tocar um assunto. E assunto sério, assunto complicado, nem se pensa. A gente conversa muito. O que falta no nosso casamento é a comunicação. Eu lembro que esse tema já foi muito explorado nas igrejas, né? A comunicação. Qual comunicação? Para ter comunicação de qualidade, não é preciso ser intelectual, ler demais, ter formação superior. É preciso ter coragem para falar sobre temas difíceis de serem conversados a dois. Por quê? Porque vai tocar em pontos que ela não queria que ele visse, o esposo. Vai tocar em pontos que ele não queria que ela visse. Porque casamento, se compreendido como uma abertura plena e, portanto, o massacre da individualidade, se é uma abertura plena do mundo dele entrando no mundo dela e do mundo dela entrando no mundo dele, portanto, nós temos aí o pleno massacre das características individuais dele e dela, então nós não temos mais o paradoxo. O casamento perdeu a natureza de paradoxo. E se perdeu a natureza de paradoxo, nós vivemos uma mentirinha. E esse paradoxo, via de regra, vai se apresentar e aparecer e se figurar na relação ao longo da construção de uma vida dois. Sempre que ele discordar dela, sempre que ele acusar ela, sempre que ele a responsabilizar de algo que ela não quer ser responsabilizada. E o mesmo em relação a ele. O mesmo em relação a ele. Então veja bem, por que há tanto ressentimento entre casais? Porque, via de regra,
A relação entre um marido e sua esposa é muito infantil do ponto de vista qualitativo. Do ponto de vista qualitativo, é muito infantil. Se conversa sobre dívidas, contas, como a gente adquirir novos meios para adquirir novas casas, um carro novo, etc. Viagens, sobre tudo. Nós conversamos sobre tudo isso. Mas temos dificuldade de conversar sobre determinados temas que precisavam ser conversados. Mas o medo não deixa. O medo não deixa. É sempre o medo, medo, medo. E por causa do medo se protela um problema. Mas mais do que protelar um problema, se alimenta. Porque ressentimento é isso. A expressão, né, do Nietzsche, né? Carga explosiva. Uma carga. Essa carga pressupõe o quê? Alguma coisa que foi preparada com um poder de destruição suficiente para ser acionado quando necessário. Então, o ressentimento é isso. Em algum momento, por causa da presença do ressentimento, as palavras do marido em relação à esposa e da esposa em relação ao seu marido vão se tornar como torpedos, vão ser lançados para destruir. E quando essa coisa vai avançando, vai se tornando habitual, vai se tornando cultural, isso vai alimentando essa célula cancerígena que é o ressentimento. Isso vai crescendo. Uma célula vai se transformando daqui a pouco num caroço, num tumor. E esse tumor vai crescendo, e vai crescendo. E daqui a pouco o exercício da ponderabilidade dele ou dela vai sofrer influência da presença desse ressentimento na memória dela em relação a ele e na memória dele em relação a ela. Portanto, eu vou racionalizar, sim, o meu afeto, a distribuição do meu afeto, a partilha do meu afeto com ela, a partilha do afeto dela comigo, a partilha do meu desejo com ela na cama, a partilha do desejo dela comigo na cama. Nós vamos começar a racionalizar. Alguns homens não permitem, eles se planejam para não dar o prazer, nem o prazer, ou melhor dizendo, nem o prazer e nem o orgasmo. Para quem se nega a dar o prazer, no mínimo poderia dar um ao outro o orgasmo, a experiência do orgasmo. Mas não. Existe uma dificuldade que é uma dificuldade típica da biologia feminina. Ela tem mais dificuldade de chegar ao orgasmo do que o homem. Toda mulher tem. Isso é sabido entre os especialistas. Obviamente que eu estou falando do geral. Obviamente tem algumas mulheres que chegam ao orgasmo mais rapidamente, mas no geral não. E no casamento, atingir o orgasmo se torna uma coisa sempre mais complicada. Agora, ter prazer na relação é uma coisa muito mais complicada. Por isso que, às vezes, o amante é preferível. Por quê? Porque não existe o componente ressentimento no amante, na amante. Quando não há o componente de ressentimento, a entrega é plena, a entrega é total. A possibilidade de se oferir maior quantidade de prazer na relação sexual também se torna maior ou maior. Para quem está nos ouvindo, pode estar pensando, o que esse cara está falando é complicado, hein? Essa minha reflexão vem calçada por estatística. Número de casais que se divorciam, número de casais que vem aumentando, que estão tendo experiências extraconjugais. A razão é simples: qualidade da vida sexual baixa.
problema é que a estatística só consegue chegar até esse ponto. Agora, para saber por que é baixa, aí nós temos que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Nós temos que fazer uma reflexão, nós temos que fazer uma ponderação. Aí a história muda. Porque nós não sabíamos que a união de dois mundos é uma união complexa. É uma união onde uma infinidade de crenças vão ter que aprender a coexistir umas com as outras, sem deixar que a experiência do conflito comprometa a integridade ontológica dessa unidade que é uma unidade substancial, o casamento. Agora preste atenção, como unidade substancial, o casamento, o paradoxo ele existe porque se trata de um modelo, que é um modelo que compromete bastante a relação, que é o modelo monogâmico. A monogamia, ela por si sugere a insuficiência das possibilidades de se redimir, tanto ele em relação a ela, quanto ela em relação a ele. A monogamia, ela, se for pensada de forma honesta, e nem sempre a gente está disposto a pensar a monogamia de forma honesta, a gente fala sobre o tema de matrimônio, mas nós temos medo de falar do modelo monogamia. Por quê? Porque, dito em termos ontológicos, a monogamia ela aperta muito mais do que afrouxa o cinto. Portanto, o grau de ascetismo dele e dela na relação tem que ser muito alto. E como é que nós vamos compatibilizar esse grau de ascetismo que tem que ter? Tem que ser alto porque tem que haver perdas. Eu tenho que me conter um pouco em relação ao que ela está dizendo, o que ela está fazendo, para não tornar uma pessoa chata e ficar o tempo todo reclamando e ganhando a fama de uma pessoa que é. Existia uma expressão cri-cri, né? Uma pessoa cri-cri, antigamente se falava. Hoje eu não sei se essa expressão ainda está em uso, né? Mas é aquela coisa, mas ele é muito picuinha, ele reclama o tempo todo, fala de tudo, se eu faço isso não está bom, se eu faço aquilo não está bom. Veja bem, o problema não está no seu esposo, minha senhora. O problema não está na sua esposa, meu senhor. O problema é que você nunca pensou nisso, mas é o modelo da relação. O modelo, ele é pouco elástico. O problema é a falta ou a insuficiência de elasticidade por parte do modelo. Nós temos recursos limitados para o modelo. É um modelo que combina muito com insuficiência, por quê? Porque ele cobra muita renúncia. A renúncia é o que mais se cobra. Mas veja bem, a gente falou em outros podcasts atrás de que o hedonismo é necessário para a relação sexual. Agora veja bem, são dois, isso é a polaridade, hedonismo e ascetismo. O modelo monogâmico, ele cobra no cotidiano a renúncia, portanto a ética ascética. Mas na cama, a ética hedônica. Isso é complicado, combinar essa polaridade, esses dois componentes que são contraditórios. Isso não é fácil. A ideia seria, então, diminuir um pouco do ascetismo, já que o modelo é muito rígido, e caprichar mais O que a gente precisa fazer para melhorar
essas tensões que são constitutivas do modelo, perder o medo de amadurecer a relação. E para amadurecer a relação, nós sempre conversar como gente grande. A gente tem que perder o medo de conversar como gente grande. O marido e a esposa. Parece duas crianças o tempo todo. Duas crianças. Por isso que no casamento existe muito o xingamento, o bate-boca. Por quê? Porque são duas crianças. Se fossem maduras, não teria bate-boca, não teria o xingamento. Concorda, professor? Mas tem o xingamento. Por que tem o xingamento? Porque são dois moleques. Precisavam conversar como gente grande um tema que é complicado. Às vezes o tema pode estar relacionado na cama. Ela tem que ter paciência para saber de uma reclamação que ele tem dela na cama, ou dele na cama. Mas também tem que ter paciência para conversar sobre questões do cotidiano. Quando você estava perto da sua amiga, você resolveu falar uma coisa que eu não gostei. Você abriu uma coisa que estava dentro de uma caixa. Uma caixa, a caixa estava trancada. Você destrancou e abriu. E veio ao conhecimento uma coisa que tinha que ficar reservada entre nós dois. Será que a sua amiga não vai fazer fofoca? Será que não vai expor nossa relação? Olha a quantidade de gente que tem medo de buscar aconselhamento. Vem escondidinho. É como a esposa do Ramsés, né? Quando resolve conversar com Moisés, ela vai toda escondidinha com a roupa para ninguém reconhecer. É assim, a gente constrói a relação sempre baseado no modus operandi da imaturidade, da criancitude. Nós somos muito moleques e infantis no casamento. Então, a gente espera chegar à maturidade. Quando é a maturidade do homem? Não, para o homem 27 anos, para a mulher 25, 24. Chegaram à maturidade? Tá bem. Então, casem. Aí eles chegam à maturidade, casam, viram dois moleques. E é dessa forma, com atritos de dois moleques, que eles vão construir uma família, com filhos. Qual é a chance de dar uma boa educação para esses filhos? Qual é a chance de dois moleques darem uma boa educação moral para os filhos? A gente tem que perguntar para esse pessoal da direita aí, que está falando que o tema da família é um tema sagrado. Tem que ser preservado. O que eu estou vendo é que os caras da direita, os filhos dos caras da direita, está crescendo de forma distorcida, torta. Que a relação macho e fêmea dos caras da direita não está progredindo, não está prosperando. Está havendo divórcio. Pessoal da direita. Isso sugere hipocrisia. Não deu mais a relação. Vou ter que começar com a outra. Aí assim, então fica fácil, pô. Aí é fácil. Aí viver a monogamia assim é fácil. Fundiu com uma. Quer dizer, um carro fundiu, eu troco de carro. Pega um novinho e tá beleza. Isso tem que ser conversado com bastante clareza, maturidade. É coisa de gente grande. Casamento, o modelo monogâmico, ele infantiliza, ele tende a infantilizar a qualidade da interação comunicativa. A ação comunicativa, ela tende a ser de má qualidade no casamento. Quando é no namoro, quando é uma amizade, um homem tendo uma mulher como amiga, eles falam sobre os temas mais complicados. Não tem medo. Mas depois que casa, a relação macho e fêmea, ela infantiliza, ela perde qualidade comunicativa. Por quê? Porque a gente começa a mascarar certos temas. Não, esse tema não dá para tocar. Não, isso aqui vai tocar um problema. Não, isso aqui vai mexer com a ferida. A ferida do seu marido, que foi
Um jovem completamente viciado na cultura do desrespeito. É, é a sua namorada, é a sua esposa que foi, na época do namoro, ela não se contentava com um só, ela queria mais do que um. Na época do namoro, ela teve vários, não teve um só. E você casou e fez de conta que isso, no casamento, isso não tem importância. Pode ter certeza que esse tema ainda sopra e assombra o seu sistema de crença. Você tem medo. Medo dela fazer agora o que ela fez lá atrás. Você tem medo que o seu marido faça hoje o que ele fez lá atrás. Por isso é uma confiança relativa que você entrega a ele e uma confiança relativa que você entrega a ela. Para quem está nos ouvindo, uma deixa, um conselho. Quando vocês casarem, casem, mas decidam virar gente grande no casamento. Não casem para se tornar duas crianças imbecis que vão degladiar uma com a outra até o fim, até chegar à velhice. Chegou a velhice, conseguiram chegar à maturidade? Não. Envelheceram, mas não amadureceram. Nem como pessoa e nem como casal. Isso é triste. Isso é muito triste. Então, o que é maturidade? É a capacidade de discernir tempo de tempo. Existe tempo de ficar calado, mas não faça desse tempo de ficar calado um tempo eterno ou uma desculpa para não falar o que tem que ser falado. Tem tema que precisa ser falado e que você está escondendo dela e que você está escondendo dele. Até quando? Daqui uns 20 anos vocês conversam sobre isso? Daqui uns 10 anos? Quando é que vai ser essa conversa? Não, mas se eu conversar, o casamento pode quebrar. Melhor quebrar o casamento do que viver de uma ilusão. Professor, o senhor está falando das pessoas deixando o ressentimento sem ser comunicado e lógicas de interação se repetindo ao longo do tempo, lógicas de interação entre o casal que são planejadas para ferir com uma racionalidade vingativa. Então, a gente imagina isso acontecendo ao longo de muitos, muitos anos, né? Chega um ponto que existe o que o senhor chama de processo de contingenciamento de uma interação. Em algum momento pode haver a constatação, a gente deixou isso chegar longe demais. E aí se evitou falar para não chegar ao fim do casamento, se descobre que, por não falar, se chegou ao fim do casamento sem a separação. Brilhante colocação. E aí a gente tem que substituir o afeto pelo desprezo. Desprezo civilizado. E aí não há mais espaço para se pensar a sexualidade. Não há mais desejo, não há mais interesse. Acabou. E isso não precisa pensar em termos de projeção, isso não pode ser pensado para depois de 70, 80 anos. Isso pode acontecer depois dos 30, 40. A dinâmica hoje opera numa velocidade muito maior do que é de 50, 60 anos atrás, quando havia uma força, a força da tradição, dando um amparo. Por quê? Porque havia a necessidade de reproduzir. Tradução é isso, produzir réplicas, né? Portanto, o casamento do filho segue a mesma direção do casamento do pai, que segue a mesma direção do casamento do vô, e etc. E aí vai.
nessa espiralidade. Então, isso é a tradição. É a espiralidade que mantém a identidade unívoca, homogênea, de um mesmo comportamento do casal. Então, se nós não pensarmos de forma mais séria sobre esse tema e essa correlação, ou a correlação dos temas, ressentimento, maturidade, nós vamos destruir toda a possibilidade de trazer para a relação o componente hedonismo ou a cultura hedônica. Eu não sei se esse tema se tornou um tema complicado, né, para quem está nos ouvindo, mas isso não pode, né? Esse trem de hedonismo não combina com fé cristã. Bem, foi suficientemente explicado. Para quem quiser, vá lá no nosso podcast e investigue lá, está lá. Nós falamos sobre a imprescindibilidade, a relação imprescindível, a natureza imprescindível da cultura hedônica, sobretudo da cultura da sexualidade do casal. É indispensável. Mas não há como pensar a cultura de sexualidade hedônica, sendo que a saúde moral da relação do casal vai de mal a pior no cotidiano, fora da cama, fora do espaço e das circunstâncias da cama, né? Então eu acho que a gente pode, por enquanto, né? A gente cessa por aqui e a gente volta a trabalhar nessa direção no próximo episódio do podcast, né? Espero que vocês tenham sido suficientemente abençoados e alertados com essa reflexão, com essa análise feita nesse podcast, nesse episódio, e espero que a gente dê continuidade e que vocês continuem gostando de estar com a gente, né? Professor Claudivan, tem alguma consideração? Acho que quem ouviu hoje deve pensar o seguinte, não é? Não esperar o tempo passar e haver um contingenciamento, um enrijecimento da interação. Esse é um bom momento para começar a planejar as conversas com adultos, né? Professor Timóteo. Uma preocupação que eu tenho, um rápido parênteses, né? Que né, nesse mundo digital existe, às vezes, uma prática maldosa de selecionar um pequeno trecho. O senhor já tratou disso insistentemente, mas só por uma questão de prudência. Em nenhum momento o senhor defendeu, nós defendemos um estilo de vida hedônico, um hedonismo como um critério para a vida. O senhor está trazendo isso para a relação marido-esposa. A relação marido. Isso. É, da cama e do cotidiano. O senhor também tratou do cotidiano, né? Numa paz genuína, numa convivência boa, o prazer está presente e desemboca na cama também, né? Então, quem for ver lá nos nossos episódios do ano passado, da primeira temporada, sobre conversão, sobre tudo isso, vai ver que a gente está criticando a cultura do hedonismo como estilo de vida, mas quando a gente fala do casamento, a gente está aplicando a um contexto específico, né? É porque a nossa concepção de hedonismo é diferente da concepção do epicurismo. O hedonismo, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa análise, ela trabalha com dois elementos: o elemento do prazer e o elemento da paz. Porque a sensação de paz, ela também produz o prazer. Produz a sensação de não estar sendo incomodado ou ameaçado por quaisquer que sejam as, 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 as potestades do cotidiano que estão ali, em potencial, ali fora, me esperando, né? Então, o conceito é diferente. Portanto, se eu tivesse que dizer, o nosso conceito de hedonismo, ele é um conceito batizado na fé cristã. Ele foi rebatizado, melhor dizendo, rebatizado na fé cristã.
Então, nós não compreendemos o hedonismo como compreende a filosofia da moral do epicurismo. Não é a mesma coisa, né? Acho que ficou bem explicado. Bem, então agradeço quem ficou com a gente até agora. Gostaria de lembrar rapidamente, que esse conteúdo ele não chega até as pessoas sem a ajuda de vocês. A gente precisa desse compartilhamento, né, das curtidas, do compartilhamento. A gente está em várias redes sociais, em plataformas de streaming, de vídeo, de áudio, Spotify, no Deezer. Recentemente, a gente colocou também na Apple Podcast, né, na Amazon Music, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Os episódios completos no YouTube, na Amazon Music, no Deezer, no Spotify e na Apple Podcast. Nos outros a gente tem os cortes, né? E a gente também precisa reiterar o fato de que nós não temos finalidade lucrativa, a gente faz isso aqui como missão de entrega. Isso é uma convicção que a gente tem desde antes da gente gravar o primeiro episódio. Ninguém aqui quer ter lucro com isso. Mas isso aqui tem um custo de produção e de divulgação, e quem quiser contribuir, quem quiser apoiar o nosso podcast financeiramente, pode fazer isso. Vou pedir nossos amigos aqui da produção técnica para ajudar a gente inserindo um QR Code e o nosso Pix aqui embaixo, que é o e-mail do podcast, né? podcastcrerpraviver@gmail.com. Espero contar com vocês no próximo episódio e até lá.